Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se sentiu sozinho. E para explicar isso, tem duas formas, duas palavras: solidão e solitude. Solidão é quando as pessoas te isolam, você não fica sozinho porque quer. É um isolamento das pessoas, elas se afastam de você. E solitude é quando você opta por se afastar dessas pessoas. E na vida, principalmente na vida daquelas pessoas que são escolhidas, chamadas para um propósito especial, isso pode ocorrer por diversas vezes e de diversas maneiras. E nós, todos nós, devemos aprender a lidar com isso, a fim de que o nosso propósito não fique de lado por conta das coisas que acontecem ao nosso redor. Vou te citar alguns exemplos. Jesus, por vezes, saía de perto dos seus apóstolos, até dos seus amigos mais chegados, e ia orar sozinho. Isso é um exemplo de solitude, porque ele entendia que precisava desses momentos de reflexão sozinho. E que, por mais que os seus apóstolos, discípulos estivessem com ele constantemente, ele precisava daquele momento sozinho com o pai dele. A solidão, por sua vez, podemos citar o próprio exemplo de Jesus, lá na cruz do Calvário, em que ele se sente sozinho. Ele fala: por que me desamparaste? Meu pai, por que, que o Senhor me desamparou? Então ele se sente sozinho naquele momento. E é claro que eu cito o exemplo de Jesus, mas sabendo que Jesus é, teve um propósito muito maior do que qualquer propósito que eu ou você possa ter aqui nessa vida. Um exemplo que pode se aproximar um pouco mais da nossa realidade é o próprio exemplo de Elias. Elias, quando ele enfrenta os profetas de Baal e de Azerá, e ele consegue aquela vitória extraordinária com a manifestação de Deus aos olhos de todos, de algo surpreendente, e os profetas são exterminados. E ele acredita, ele foge, ele acredita que havia ficado somente ele, mas na verdade haviam outros escondidos. Então, por mais que Deus tinha usado ele para fazer algo extraordinário, ele ainda se sentiu sozinho porque não tinha ninguém perto dele que compartilhasse da mesma fé genuína dele. Por outrora, no mesmo corte da história de Elias, ele está na caverna e ele fica sozinho com Deus. Então ele sai de uma solidão, Deus mostra que ele não está sozinho e ele vai para a solitude, que é estar sozinho com Deus, partilhando desse momento de comunhão. E aplicando isso nas nossas vidas, podemos chegar à seguinte conclusão: muitas pessoas vão te abandonar no meio do caminho, a ponto de você se sentir sozinho e isolado por essas pessoas. Isso não é uma escolha sua, é algo que vai acontecer naturalmente, entre aspas, naturalmente. Então as pessoas, ou por inveja de você, por não acreditar naquilo que você acredita, elas vão te pegar e te isolar, por não querer ficarem próximas de você. Por outro lado, existem aquelas pessoas que têm muita proximidade com outras. Porém, o ambiente e a forma que essas pessoas pensam não estão de acordo com o seu propósito. Daí nós vamos para a solitude, que é uma escolha de se afastar dessas pessoas. Eu te pergunto, para quê? Por que você ficará em um ambiente em que as pessoas te criticam, te humilham, estão ao seu lado por interesse, algum tipo de interesse, de influência, dinheiro, não sei. Por que você vai ficar próximo dessas pessoas que, ao invés de ter uma amizade genuína com você, estão próximas de você somente por algum tipo de interesse? Você deve sair de certos ambientes. Jesus Cristo não frequentava certos tipos de ambiente em que pessoas ficavam questionando a autoridade dele toda hora. Muitas vezes você observará na Bíblia que Jesus Cristo, depois de fazer um milagre, depois de dar uma palavra, um sermão, ele simplesmente saía daquele ambiente porque ele entendia que não fazia sentido naquele momento ele permanecer ali. Então, ele saía daquele ambiente, se dirigia, fugia para outro lugar. E muitas vezes você insiste em permanecer em um ambiente em que você sabe que não é o lugar que você deve estar, porque as pessoas te humilham,
falam frases pra você que é só pra te colocar pra baixo, aquelas brincadeirinhas em que as pessoas ficam tentando diminuir você, mas para se sentir pertencido e não acabar na solidão, você escolhe ficar naquele ambiente mesmo que ele seja prejudicial para você. Faça igual Salomão fez. Salomão, diante de todo aquele contexto, uma das coisas que ele pediu para Deus foi o seguinte: Senhor, eu quero sabedoria, mas por quê? Porque uma das coisas que eu preciso é saber entrar e saber permanecer e saber sair diante do teu povo. Nós devemos ter essa perspicácia, essa sabedoria, saber onde nós devemos estar, quanto tempo devemos estar, saber o momento certo de sair. Não fique perto de pessoas, de pessoas que não partilham do mesmo propósito que você. Você deve influenciar essas pessoas, pregar para elas, mas não adianta você ficar insistindo em algo que vai acabar te prejudicando no final. E essa solitude, que é essa escolha de se afastar de certas pessoas, de certos ambientes, faz toda a diferença na sua vida espiritual. E aqui eu não estou dizendo que nós não devemos ir pregar em certos lugares. Não é isso. É a escolha de colocar pessoas ao seu lado que estão alinhadas no mesmo propósito que você, seja na sua carreira secular, na sua vida de empresário, de empreendedor, ou seja, na sua vida ministerial. Isso é de suma importância. Pastores treinam obreiros para ladearem com ele. Empresários treinam colaboradores para estarem ladeando juntamente com eles. Da mesma forma, você, de acordo com o seu propósito, deve estar ladeado de pessoas que querem ir para o mesmo caminho, que ficam felizes com o seu crescimento. Isso faz parte de uma saúde e uma maturidade espiritual. E na Bíblia tem diversos outros exemplos. Eu usei Jesus e usei Elias, mas tem diversas outras passagens que demonstram isso. Muitas vezes os salmistas, eles estavam ou se sentindo sozinhos ou eles escolhiam a solitude para adorar a Deus e ter este momento de comunhão com Deus. Então, independentemente do momento em que você esteja, seja em solidão ou em solitude, entenda que Deus está com você em todos esses momentos. São difíceis, eu sempre falo isso nas minhas ministrações. Uma coisa é eu fazer um vídeo falando para você, explicando o que é e que é difícil e que vai passar, mas outra coisa é você viver de fato esse momento. Mas tenha certeza que, seja na solidão ou na solitude, Deus nunca te desampara e Ele tem o melhor para cada um de nós. Coloque isso em oração e não abaixe a sua cabeça. Pelo contrário, permaneça firme no seu propósito, porque através da sua vida, muitas outras vidas serão abençoadas pelo Evangelho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus.